Por que Cabo Verde e Curaçao já são melhores do que o Brasil na Copa do Mundo 2026? Eu não ia gravar esse vídeo. Eu não ia. Eu estava morrendo de vontade de falar sobre aquele 7-1 de Curaçao contra a Alemanha. E assim, eu já falo numa ordem, dando a entender que foi Curaçao que ganhou o jogo. Mas você vai entender até o final do vídeo que ganhou, tá? Curaçao ganhou, marcando um gol, seu primeiro gol no seu primeiro jogo de Copa do Mundo. Eu já vou começar por Alemanha e Curaçao. Eu sei que alguns de vocês tiveram gatilhos emocionais e se lembrando desse placar. Mas aí, o que que eu posso fazer? Eu posso te recomendar um psicólogo, um terapeuta e lembrar para você que se depender do povo alemão, e se depender de alguns brasileiros, vocês vão ter que lidar com isso pelo resto da vida, porque não tem como apagar aquela mancha. O pior momento da história do futebol brasileiro, disparado, fez com que a geração de 50 fosse totalmente inocentada por aquilo que aconteceu lá no Maracanã. Tem essa mácula, tá? A gente isso porque algumas carreiras ali desapareceram, né? O Oscar, por exemplo, coitado, o pobre Bernardo, Alegria nas Pernas, foram carreiras que simplesmente foram obliteradas. O Dante, né? O nosso amigo com cabelo de sideshow Bob, oh meu Deus, coitado. O Davi Luiz, esse nunca se recuperou. Então, a gente vai ter que lidar com isso como se fosse aquela unha encravada. Como se fosse eu perdendo os 2 dedos no pé e para resto da vida eu vou ter que olhar para aquela cicatriz, para aquela marca e me lembrar de que os dedos existiam. Mas aí vem a Alemanha e Curaçao e para algumas pessoas que estavam próximos a mim, eu cheguei a comentar: "Ó, eu não aceito menos do que 7-1". E aconteceu. E ainda assim, a Alemanha tem que se preocupar porque tomou um gol. Porque, por mais que eu diga que Curaçao já é melhor do que Brasil nessa Copa do Mundo de 2026, eu queria comparar com o Brasil de 2014. E se você parar para pensar, é melhor também. Porque, diferente da palhaçada que aconteceu lá em 2014, Curaçao empata o jogo. Curaçao colocou pressão psicológica na Alemanha, fez com que os alemães fossem obrigados a correr um pouquinho mais e, detalhe, esse jogo virou 3-1, ele não virou 5-0. Então, Curaçao já é melhor do que aquele Brasil de 2014 e que esse Brasil que está disputando a atual Copa do Mundo. E olha como são as coisas, né? Se a gente olhar para o outro lado da moeda, a gente vai pensar: cara, essa Alemanha que sempre chega como favorita ao título em Copa do Mundo, sempre a máquina alemã, o uniforme da Adidas, que para mim o uniforme mais bonito da Copa do Mundo, dessa Copa, é o da Alemanha, que faz referência direta ao uniforme utilizado em 94. É essa Alemanha que quer ganhar a Copa do Mundo tomando gol de Curaçao? É se desconfiar, tá? Eh, Nessas horas a gente pensa: "Putz, eu queria ser que nem a Alemanha, tomar um gol de Curaçao, mas em pelo menos marcar 7". Se bem que convenhamos, né, Marrocos é mais difícil do que Curaçao, mas o Brasil tomou gol da 4ª colocada do mundial passado, enquanto que a Alemanha tomou gol de uma seleção de uma ilha aqui no Caribe. Agora a Espanha. Eita Espanha! Acontece algumas coisas muito divertidas com a Espanha em Copas do Mundo. Isso nas últimas Copas. Ainda mais essa seleção que tem um certo nariz empinado, tem uma certa arrogância, uma certa prepotência. Essa mesma Espanha que chegou como favorita em 2022 e acabou fracassando para Marrocos. Nem vou falar muito do que aconteceu em 2002 com a Espanha, porque muita gente alega que foi um roubo, que Coreia do Sul, time da casa, favorecido pela arbitragem, acabou superando os espanhóis com lances até hoje polêmicos, tá?
Lances que inspiraram a tecnologia que nós temos hoje para análise de lances nos jogos, o VAR, o sistema de VAR, medição computacional, tudo isso, muito disso veio por causa daquele jogo Espanha e Coreia do Sul. Também do jogo da França com a Inglaterra, que acabou também gerando polêmica de gol que entrou e não entrou, mas se vocês quiserem eu conto a história de como foi desenvolvida a tecnologia de correção de decisões erradas em campo nas Copas do Mundo. Mas esse empate de Cabo Verde, olha só os requintes de crueldade, hein, é vitória. Eu tô aqui com a minha xícara de café, que é o que me mantém vivo, café com leite, tá, eu sou meio Nutella nesses aspectos. Tô aqui com a minha xícara de café para brindar a seleção de Cabo Verde. Tenho a honra de ter testemunhado uma das histórias mais incríveis da Copa do Mundo ao longo de sua criação, ao longo de sua história. É um dos episódios mais fantásticos que nós poderemos contar no futuro, esse empate de Cabo Verde contra a Espanha. Saúde. Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas lá na África. 500 mil habitantes. É difícil encontrar jogador de futebol por lá. Muito difícil. Cara, eu moro numa cidade, Florianópolis, que tem mais de 500 mil de habitantes e mal consegue fazer 2 times de futebol que prestem. Desculpa, torcedores do Avaí e do Figueirense, mas se junta os 2, não dá um time que dispute de forma decente a Série B. Mas isso é assunto para outro momento. Um time ou uma seleção que a gente não sabe o nome dos jogadores, a gente não sabe em que ligas eles jogam, se é que joga em algum lugar. A gente não sabe se tem futebol profissional no país. E a gente sabe o nome do goleiro porque a Cazé TV ficou falando o nome dele o tempo todo e fez uma campanha nas redes sociais para ele alcançar 1 milhão de seguidores. Agora, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, todos esses jogadores a gente sabe, a gente assistia a eles a toda semana nas principais ligas do mundo. A Espanha é a atual campeã europeia. Chegou tão favorita para essa Copa do Mundo que o chaveamento colocou a Espanha do outro lado da chave para não enfrentar a Argentina, a atual campeã, antes da final. E a Espanha, com esse empate, fez o desfavor, o desserviço de, se ficar no segundo do grupo, se colocar no caminho da Argentina antes do término do torneio, se é que essa Espanha vai seguir avançando. Tá bom, tô falando muito na zoeira, tô aqui jogando meu deboche, minha ironia. Eu sei que a Espanha tem uma seleção muito promissora, muito capaz, continua sendo favorita para a Copa do Mundo, mas levou uma traulitada nesse 0-0 para Cabo Verde que é bonito de se ver. E Cabo Verde e Curaçao deixam uma lição para o Brasil, para a Espanha, para a Alemanha, para todo mundo. Não é porque são estreantes que essas seleções podem jogar de salto alto. Não é porque são estreantes que esses times podem ser subestimados. Não é porque você está começando em alguma coisa que você não pode fazer história. Insisto, para mim, Curaçao fez história quando conseguiu marcar um gol na Alemanha, que, Deus do céu, né? Uma das melhores seleções do mundo. E Cabo Verde deu um tapa de marretada. Você coloca ali a marreta, bigorna, como o desenho do Pernalonga. Coloca a bigorna e manda uma marretada na cara da Espanha, ao mostrar para uma das seleções mais arrogantes do mundo que ou você joga bem contra todo mundo, ou nessa Copa do Mundo você pode passar vergonha, você pode ser humilhado mesmo empatando de 0-0. Primeiro 0-0 da Copa 2026 é talvez um dos jogos de 0-0 mais emocionantes, emblemáticos e históricos do futebol em todos os tempos. Nós não vamos nos esquecer do dia de hoje tão cedo. Eu tô rindo, gargalhando com esse resultado e digo mais, para o torcedor brasileiro,
pode ser até uma forma de ficar um pouco melhor com o empate contra Marrocos. Tudo bem, eu sou adepto daquela coisa do cada um que cuide da sua vida, cada um com seus problemas. Mas a gente pode muito bem respirar um pouco e dizer: "É, poderia ser pior, poderíamos estar na situação da Espanha, que agora está sendo motivo de piada e chacota pelo mundo todo, porque não conseguiu vencer da fantástica equipe de Cabo Verde". Se você gostou do que viu no vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, porque de onde veio esse, tem mais, tá? Falo mais sobre Fórmula 1 ao longo da semana e vou lançar esse vídeo o mais depressa possível, mas eu precisava falar sobre esse assunto porque testemunhamos um momento histórico, pessoas, e isso é muito maravilhoso. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.